nosso estudo do livro Obreiros da Vida Eterna. Nós estamos no capítulo, deixa eu dar uma olhadinha aqui, no capítulo 8, no finalzinho já, a última etapa do capítulo 8. E relembrando que irmã Zenóbia estava junto com a equipe espiritual da Casa Fabiana de Cristo, realizando o trabalho de assistência, aos sofredores daquela zona densa de sofrimento do mundo espiritual. E Padre Hipólito já havia feito o trabalho de evangelização, da dissertação evangélica, e então agora eles se dispunham realmente a fazer o trabalho de levar, de buscar os irmãos em sofrimento para fazer o trabalho de recuperação naquela casa assistencial. Mas é assim que André Luiz então começa a narrativa dizendo que aquela hora não comportava qualquer tipo de dissertação mais longa, porque havia muitas obrigações a ser cumprida sem perda de tempo. Então a diretora ali, a irmã Zenóbia, a diretora da casa transitória, entrou em combinação com seus auxiliares e então estenderam um vasto material de socorristas que eles dispunham ali para realizar aquele trabalho. Irmã Zenóbia então, muito calma e compassiva, pediu para que fosse lançado as faixas luminosas, as faixas luminosas de socorro. E então, ao ser lançada aquelas faixas, por quê? Porque era uma faixa extensa, onde eles estavam ali, aquele grupo de socorro, e havia um abismo entre as pessoas que deveriam ser socorridas. Então essas faixas de socorro seriam lançadas para que as pessoas do outro lado pudessem então se agarrar a essas faixas e serem então, eu não sei, içadas, serem então transportadas assim até onde eles estavam. Mas acontece que essas pessoas eram dominadas intensamente por um grupo de espíritos perversos, que nós vimos aqui que eles já usavam algum material aqui na forma de uma chibata e castigava severamente aqueles que desejavam sair daquela condição. E foi assim então que a irmã Zenóbia percebeu que todo aquele trabalho estava sendo infrutífero, porque aqueles verdugos, de acordo com os irmãos que tentavam se agarrar àquelas faixas luminosas, eles intensificavam ainda mais a agressão junto àquelas almas que queriam sair daquela condição. Então a irmã Zenóbia percebeu que aquele trabalho estava sendo infrutífero e pediu então para que fosse resgatada aquelas faixas luminosas. Mas as rogativas das vítimas entravam em sintonia também com os xingamentos, André Luiz diz, as frases injuriosas dos espíritos perversos que estavam ali, que dominavam aquele ambiente. E então, após a recomposição daquele material utilizado pelo grupo de irmã Zenóbia, ela então fez um sinal para um dos seus subordinados lá, que lhe trouxe então um aparelho um amplificador de voz. E André Luiz vem dizer aqui que a voz de irmã Zenóbia então alcançou assim uma grande tonalidade. E ela então conversou diretamente com esses nossos irmãos, tanto os verdugos quanto aquelas pessoas sofredoras que buscavam o socorro que elas precisavam para sair daquela condição. Ela dizia primeiramente: regozijai-vos, ó corações de boa vontade, e confiai sobretudo na proteção de nosso Senhor Jesus Cristo.
Dizia ela que o coração permanecia dilacerado, porque imaginemos, né, deslumbrar a nossa visão o que estava acontecendo na frente dos olhos daqueles trabalhadores da vida maior. Eu gosto assim de uma frase do benfeitor Calderaro, que é lá no outro livro do André Luiz, No Mundo Maior, que ele disse assim certa feita para o André Luiz, que a virtude, ela está para ajudar a dissolução do vício. Que o bem está para neutralizar todas as influências do mal. E que aqueles que estão nos céus, o que a providência divina espera dessas criaturas é realmente estar trabalhando por aqueles que se encontram nos infernos. Então, este era um grupo de trabalhadores da vida espiritual que estava realizando seu trabalho. Um trabalho extremamente doloroso, pelo que nós estamos vendo aqui, mas necessário. Porque o trabalho de evangelização, né, uma gota de verdade que se coloca, né, no coração de alguém, aquilo não vai se perder de forma nenhuma. Né? Então, nós temos aqui a irmã Zenobia dizendo que se considerava de coração dilacerado por ver, né, aquela situação à sua frente. Mas ela também dizia que se aquele grupo não se dispunha a atravessar aquele abismo na tentativa de salvar aquelas almas daquela escravidão que aqueles espíritos realizavam, era porque era um grupo de espíritos sem imunidades angélicas, detentoras de possibilidades limitadas do amparo aos semelhantes. Então, na nossa visão, era um grupo de espíritos, né, vamos dizer assim, de possibilidades limitadas. Poderia existir um grupo de espíritos que poderia fazer um outro trabalho? Poderia, mas eles estavam realizando aquilo que eles poderiam fazer naquele momento. Mas ela insistia ainda, transmitindo otimismo e confiança àquele grupo de espíritos, dizendo que alegrai-vos, porque aguardai confiante, porque se manifestará em vosso benefício o fogo consumidor. Nesta região menos feliz, onde tantas inteligências perversas tripudiam sobre os mandamentos do Pai e menosprezam as bênçãos da luz. Amanhã mesmo demonstrar-se-á o supremo poder. Esse fogo consumidor era assim um recurso utilizado pela espiritualidade. Vamos fazer uma comparação. Um ambiente que estava repleto de sujeira, de lixo, vamos dizer assim, e que precisava realizar um tipo de uma faxina. Então, esse fogo consumidor, que no capítulo, daqui 2 capítulos, ele vai ter o nome de fogo purificador, é um trabalho que a espiritualidade realizava para o saneamento das ondas magnéticas que estavam impregnadas naquela região. Que era nada mais do que a matéria mental negativa, né? Que escurecia e que criava todos os tipos de obstáculos. Nós vemos que é uma região sombria, nevoenta, e que muitas vezes precisava de uma certa distância para poder enxergar umas outras pessoas, né? Então precisava acender holofotes, a irmã Zenobia coloca aqui, né? Precisa acender holofotes para que clareasse aquele ambiente. Então era um ambiente extremamente hostil e que esse trabalho do fogo consumidor iria então dissolver todas aquelas ondas negativas, aquela nuvem de matéria mental negativa que envolvia todo aquele ambiente. Penso eu comigo que aí traz o retrato do fogo do inferno sendo criado por essas condições, que é uma condição que a providência divina utiliza para a limpeza, né,
desses ambientes aqui. Irmã Zenóbia fez uma pequena pausa e ela disse que faz mais de um lustro, quer dizer, faz mais de 5 anos que a casa transitória de Fabiano trabalhava naquela região, convocando as almas perdidas ao aproveitamento daquela bendita oportunidade de recomeçar uma nova estrada para a sua própria evolução, de iluminar os seus caminhos. E a irmã Zenóbia ainda faz uma outra revelação, dizendo aqui que há cerca de 2000 anos ensinamos o bem e a verdade, preparando corações para o futuro redentor. Então aquela casa era uma casa que já há muito tempo realizava esses trabalhos nessas condições, buscando lá os irmãos perdidos nessa condição espiritual, para que eles pudessem então realizar esse trabalho de um recomeço da sua própria carreira, na sua própria estrada evolutiva. E ela ainda diz: se é inegável que muitos irmãos se valeram desta oportunidade humilde, aceitando o remédio para a restauração da sua intimidade, olha o que ela diz: a maioria de vós outros sempre fugiu à influência. E vamos dizer aqui, 2000 anos, 2000 anos, é o tempo do Cristo aqui na Terra, que esses espíritos desdenhavam o socorro que era oferecido pela espiritualidade maior. E ela diz ainda aqui, abjurando a colaboração, desprezando aquele serviço salvador, favorecendo a discórdia, mas ainda assim estabelecendo todo tipo de perseguição e obstáculos à realização dos trabalhos daquela casa. Então, a casa transitória de Fabiano, até no outro dia, estaria naquela região. Mas após a passagem do fogo purificador, aquela casa demandaria outros ambientes a ser planejado pela providência divina. E então, a irmã Zenóbia ainda se prolongava na sua dissertativa, dizendo que eles não estavam ali para lutar corpo a corpo com aquelas almas, porque, na grande verdade, Jesus confiou o amor inteiramente integral, mas nunca na realização de uma degladiação com os espíritos mais perversos. Que eles estavam ali realmente para realizar um trabalho de aproximação daqueles corações e necessitavam da compreensão de todos. Não temos, porém, qualquer palavra condenatória àqueles espíritos perversos. Os que tentam escapar às leis eternas são bastante infortunados por si mesmos. Porque nós podemos relembrar o que Padre Hipólito havia dito no começo da sua dissertação. Muitos espíritos que estavam ali, naquela condição, estavam com a fisionomia desfigurada da condição humana. Pelo estado de rebeldia, pelo estado de neutralidade das influências do amor de nosso Pai, eles haviam conquistado uma figuração assim, que nós podemos ver aí nos retratos das imagens infernais que nós temos à nossa disposição, e às vezes nós podemos nem imaginar. Certa feita, Chico Xavier foi visitado por um espírito dessas qualidades, e ele diz que na imaginação humana seria inconcebível a gente reter a imagem de uma criatura dessa. Então, é como a irmã Zenóbia realmente está dizendo, esses nossos irmãos, são irmãos nossos, são infelizes por si mesmos, por essa
Então ele estava pedindo para que todos aqueles irmãos pudessem suportar aquela carga de sofrimento. Porque o asilo de Fabiano de Cristo receberia todos aqueles espíritos que fosse configurado pela boa vontade. Porque dentro daquelas horas, o trabalho que o fogo purificador realizaria estaria então retirando aquelas pessoas daquela condição. Porque todos os espíritos que passassem então por aquele processo magnético do fogo purificador, as almas que estivessem verdadeiramente transformadas, elas então receberiam como se fosse uma coroa de luz, e elas então conseguiriam entrar em ascensão e ser resgatadas pela casa de Fabiano de Cristo. Aqueles que tivessem realmente a transformação dentro de si. Porque nós vemos que dentre aqueles espíritos que queriam sair da condição, daquele domínio, daquelas almas perversas, nem todos estavam inteiramente com a vontade realmente disponível para entrar no regime de disciplina como da casa de Fabiano de Cristo. Porque havia duas qualidades de espíritos: aqueles que suportaram a agressão terrivelmente ali de joelhos, e aqueles que, quando os espíritos vieram com a violência, eles se refugiaram então para o fundo daqueles abismos, recuando diante do medo e da agressividade. Mas outras almas, heroicamente, André Luiz nos fala, suportavam aqueles castigos. Então, com certeza, nós podemos então acreditar que aqueles que estavam suportando aqueles castigos eram almas decididas, que não queriam ficar mais naquele ambiente e estavam prontas para estabelecer um novo vínculo com a espiritualidade superior. Então, aqueles que refugiavam, assustados, eram almas que queriam sair, mas ainda não queriam lutar por si mesmos para adquirir, para conquistar a sua própria liberdade. É como nós vemos nas próprias casas religiosas. Não vamos estipular somente a doutrina espírita, porque tem irmãos nossos que aparecem no centro espírita para que sejam resolvidos os seus problemas. E às vezes a pessoa vê aquele momento de turbulência da sua existência passar, ser socorrido nas suas necessidades e depois desaparece da casa espírita. É assim que Allan Kardec chama isso de espíritas imperfeitos. Eles não estão prontos ainda para a disciplina do trabalho, não estão prontos ainda para a renúncia de si mesmo em favor do próximo, em favor do bem-estar das outras pessoas. São almas que por vezes enxergam mais a si mesmo do que aquilo que o Evangelho nos convoca, a enxergarmos todas as criaturas como nossos irmãos. Então vai demandar ainda algum tempo, ou numa próxima encarnação, ou em outras encarnações, para que essas almas venham amadurecendo gradativamente esse estado de espírito, porque ninguém se transforma de uma hora para outra. Então essas almas que seriam socorridas, eram almas que estavam realmente prontas para esse trabalho. Sofredor alguns será recolhido tão só porque implore abrigo com os lábios. Nossa casa de paz cristã é igualmente templo de trabalho cristão, e a hipocrisia não lhe pode alterar o ministério santificador. Eu só vou adiantar um pouquinho, porque quando o fogo purificador passa por aquelas regiões, 2 capítulos à frente, o André Luiz vai ver que um daqueles verdugos que estava chibateando as outras pessoas estava pedindo também asilo na casa de Fabiano. Então, não era qualquer um que estava pronto para
receber o tratamento. Né? É assim que essa casa, ela se dispõe a ser um hospital, mas um hospital que recebe os doentes que estão interessados na cura da própria doença, né? Não para aliviar os sintomas dos seus males, né? Mas interessado na verdadeira cura, né? Irmã Zenóbia, então, ainda até acrescenta, somente os espíritos, né, que demonstram renovação própria em Cristo Jesus. Então, aqueles espíritos passaram a enxergá-la assim, sabe? Até demonstrando um certo desconforto, um certo receio, porque eles sabiam que as palavras daquela senhora eram expressão realmente da pura verdade. Porque eu acredito que em 2000 anos, esses espíritos já devam saber o que seria o fogo purificador, né? Já deviam ter assistido essa cena muitas vezes, sabia que era coisa realmente séria. Suportai os verdugos cruéis por mais algumas horas e valei-vos da oração, para que não vos faltem energias interiores. Não temos necessidade de luta corporal, nem de defensiva destruidora, e sim de resistência que o Divino Mestre exemplificou. Tolerai os inimigos gratuitos do bem, desesperados e infelizes, que nos perseguem e maltratam, orando por eles, porque o poder renovador se manifestará, convidando, por intermédio do sofrimento, que se arrependam e que se convertam. Então, essa realmente era a receita, né, que a nossa querida irmã Zenóbia transmitia àqueles nossos irmãos. Então, André Luiz, enxergando toda aquela paisagem, ele percebia, né, o semblante angustiado de muitas pessoas que estavam ali, sofrendo impiedosamente pela agressividade daqueles espíritos, né, envolvidos na maldade ainda, né? E ele pensava até consigo mesmo, né? Até onde imperava a ignorância, a nossa ignorância, né? E ele diz aqui, né? Os padecimentos da ignorância, de fato, não tinham limites, e todo abuso do livre-arbítrio individual encontra punição espontânea nas leis universais. Porque nós sabemos que as leis de Deus é de amor, né? Irmã Zenóbia, nós vimos em capítulos anteriores que muitas das vezes esses espíritos são retirados à força dessa condição. Tanto é que na casa transitória de Fabiano de Cristo existe um departamento lá que os espíritos são trancafiados, são presos. Então são almas que são convidadas realmente à renovação, né, de si mesmo, né? Mas André Luiz, então, enxergando todo aquele panorama daquele sofrimento, né, que se estendia à sua frente, ele perguntava até de si mesmo, né, dizendo assim: de alma voltada em silêncio para o Cristo de Deus, meditei sobre a grandeza do sublime sacrifício, e pensando nos cruéis perseguidores e nos pobres perseguidos do vale escuro, perguntava ao Senhor, na intimidade do coração frágil e oprimido, por quem deveria eu chorar mais intensamente? Se seriam por aqueles que seriam beneficiados ou por aqueles que ainda continuariam, né, naquela condição tão infeliz? Por quanto tempo ainda aquelas almas permaneceriam naquela condição? E então ficaremos agora para o próximo capítulo.